A história do Brasil é uau! Uma jornada de transformações radicais. Como é que uma terra que já foi habitada por milhões de pessoas se tornou essa potência global que a gente conhece hoje? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente conseguir acompanhar essa jornada toda, vamos pensar nela como se fosse uma peça, sabe? Dividida em 4 grandes atos. A gente começa lá atrás, no período pré-cabralino, bem antes da chegada dos europeus. Depois, a gente mergulha na era colonial, vê o surgimento de um império, algo bem único aqui nas Américas. E, por fim, a gente explora a complexa era republicana. Cada um desses atos, olha, é uma virada de chave que ajuda a explicar muito do Brasil de hoje. Então, bora começar. O nosso primeiro ato nos transporta para um tempo muito antes das caravelas, para uma terra que já era de milhões, o Brasil pré-cabralino. Para pensar um pouco nisso aqui. No ano de 1500, a costa do que a gente hoje chama de Brasil, bom, era o lar de mais ou menos 2 milhões de indígenas. 2 milhões! Esse número, por si só, já dá uma dimensão do tamanho da complexidade, da riqueza das culturas que já prosperavam por aqui. E no meio de tantos povos, os tupi acabam se destacando. O historiador Luiz da Câmara Cascudo disse que eles foram, e eu cito aqui, a primeira raça indígena que teve contato com o colonizador. Essa proximidade inicial deu a eles uma influência, assim, gigante na formação da identidade luso-brasileira. E essa influência não é uma coisa teórica, não. Ela está no nosso dia a dia, até hoje. A rede de dormir, a farinha de mandioca, a técnica de muquear carnes e peixes. Segundo o próprio Cascudo, essas inovações dos tupi não só viraram pilares da nossa cultura, como foram essenciais para a sobrevivência e para o avanço dos europeus pelo interior do continente. Incrível, né? E essa chegada dos europeus nos leva direto para o segundo ato da nossa história: colônia e reino. É aquele período em que um novo mundo foi literalmente dividido no papel, muito antes de ser totalmente conhecido de fato. E aqui a gente tem um momento que é simplesmente decisivo: o Tratado de Tordesilhas, lá de 1494. Imagina só a cena: Portugal e Espanha sentam, traçam uma linha imaginária no mapa e pronto. Dividiram um mundo não cristão só entre eles. Foi assim, com uma canetada, que o futuro território do Brasil foi destinado a Portugal. Claro que essa divisão não agradou todo mundo, né? O rei Francisco I da França, quando soube do tratado, teria perguntado bem ironicamente onde é que estava a cláusula do testamento de Adão que o deixava de fora da partilha do mundo. Pois é, essa frase ilustra perfeitamente o drama geopolítico que estava só começando. Agora, a gente dá um salto no tempo para chegar no nosso terceiro ato, um império próprio. A trajetória bem particular do Brasil em direção à independência. Então, chegamos no século XIX. Enquanto os vizinhos do Brasil estavam virando repúblicas, o Brasil foi por um caminho completamente diferente. Ele se separou de Portugal, sim, mas não para derrubar a monarquia. Pelo contrário, ele se tornou um império independente, o único do tipo em todas as Américas. Liderado por Dom Pedro I e depois pelo seu filho, Dom Pedro II, esse período imperial foi uma fase crucial para consolidar o território e enfrentar desafios políticos, servindo como uma grande ponte entre o passado colonial e o futuro republicano. E essa ponte nos leva, então, ao nosso último capítulo. E olha, talvez o mais complexo de todos: a Era da República. O momento de forjar uma nação moderna, com todas as suas turbulências e seus triunfos. O ponto de partida é bem claro. 15 de novembro de 1889, o Império cai e o Marechal Deodoro da Fonseca proclama o Brasil uma república. A partir daí, começa um período de mudanças velozes e muitas vezes radicais. E que período, hein? A era republicana no Brasil foi uma verdadeira montanha-russa. Começou com a República Velha, dominada pelas elites do café. Depois passou pela centralização de poder na era Vargas, pela ruptura da ditadura militar, até a gente chegar na Nova República. Foi uma sucessão de transformações profundas no governo e na sociedade. O século XX, em particular, foi um turbilhão de acontecimentos que definiram o Brasil moderno. A industrialização acelerada, a participação na Segunda Guerra Mundial, a decisão super ousada de transferir a capital para Brasília e, claro, o golpe militar de 1964. O período da ditadura militar, que foi de 1964 a 85, é um ponto-chave. O propósito que era declarado na época era de combater a subversão e a corrupção.
As ações, no entanto, incluíram a supressão de direitos constitucionais, a censura aos meios de comunicação e a extinção dos partidos políticos que existiam. Depois que o regime militar acabou, surgiu um momento de grande esperança. Em 1988, uma nova Constituição foi promulgada, e ela representou um verdadeiro amanhecer democrático, sabe? Ampliando os direitos individuais e restaurando as bases da democracia no país. E isso tudo nos traz para a era contemporânea, a chamada Nova República. Um período que é marcado pela redemocratização do país, por um avanço econômico bem significativo e por uma inserção cada vez maior e mais confiante do Brasil no cenário internacional. Então, quando a gente olha para trás para essa história toda, o que se vê é uma nação em constante reinvenção. De uma terra com milhões de habitantes indígenas a um ator econômico global, a história do Brasil é, sem dúvida, uma narrativa de transformação profunda. A jornada até aqui foi impressionante, o que nos deixa com aquela pergunta no ar: o que será que o próximo capítulo reserva para esta nação?